Compartilhar. Vamos compartilhar. Só um momentinho. Deixa eu compartilhar a tela mesmo. Todo mundo está vendo aí, gente, a tela do Simples Nacional? Beleza? Apareceu aqui, beleza. Então, assim, o que eu faço aqui? Vou dar boas práticas, né? De atendimento. Eu já, quando no meu atendimento, o que eu já faço? Eu já deixo aberto logo, já deixo uma aba, né, do Simples Nacional aqui em favoritos, né? Porque qualquer coisa que eu precisar, eu já clico ali naquela aba, né? E já entro, já tenho acesso aqui a todos os serviços que a gente pode fazer para o MEI. Alguns serviços que a gente acaba tendo maior demanda, como declaração, PGMEI, parcelamento, eu já deixo também a aba certinha, que aí já entra direto onde a gente precisa e acaba agilizando o atendimento de vocês, tá? Mas, assim, para fazer a consulta, né, gente, principalmente da questão do enquadramento, né? A gente vai clicar aqui, ó, consulta optantes. Consulta optantes, você não precisa ter código de acesso, não precisa ter certificado digital, não precisa nada, tá? Eu cliquei aqui, consulta optantes. Eu vou pegar aqui, no caso, um CNPJ, né, de uma empresa qualquer. Deixa eu pegar aqui um só para a gente consultar, tá? Que eu já passo para vocês aqui e a gente vai dar uma olhadinha como é que é. Então, coloquei o CNPJ da empresa, consulta. Aqui aparece para mim, né, as informações da empresa, se ela é optante ou não, né? E se, por exemplo, peguei uma exclusão, vai aparecer aqui nessa situação atual, né? Contribuinte excluído por ato administrativo da Receita Federal a partir do dia 31/12/2023, né? E aqui eu consigo ver as informações se a empresa é optante ou não do Simples Nacional e do MEI, tá? No caso dos excluídos, vai estar aqui a informação que foi excluído, né? E se for optante, está lá, optante pelo Simples Nacional, e aqui na situação do MEI estaria como optante do CIMEI, tá? Então, aqui eu consigo consultar a situação da empresa, tá? Se ela está como não optante do Simples, nem optante do MEI, essa empresa ela foi constituída já direto no regime tributário do lucro presumido, tá? E aí a gente pegando a situação de lucro presumido, a gente não oferece informação, gente. Infelizmente o Sebrae não trabalha com empresas de lucro presumido, tá? Até por causa como são várias obrigações acessórias, a gente não presta normalmente esse tipo de atendimento. Então a gente só presta atendimento para MEI, microempresa individual, né? E em alguns casos, né, alguma informação que seja da competência, assim, não fugir muito por exemplo, a questão de gerar documentos, né, do Simples Nacional, a gente acaba dando orientação também para empresas do Simples Nacional. Por exemplo, a questão de qual que é o valor do tributo que eu vou recolher, consulta se está a questão da opção do Simples, consulto a questão se tem cadastro na prefeitura, né? Aqui a gente pega muito caso da pessoa que não sabe o número de inscrição estadual, a gente acaba consultando, né? Mas fora isso, como utilizar o programa lá para fazer a declaração do Simples Nacional, gerar o DAS, a gente não tem esse atendimento no Sebrae, tá? Então, só para o MEI que a gente faz esse procedimento, tá? Simples Nacional a gente acaba dando algumas informações, mas o MEI é o nosso foco, tá? Então, quero consultar se ele está ainda no MEI ou foi excluído. Cliquei no Simples Nacional, desço até aqui onde está esse consulta optantes e jogo o CNPJ e a partir daí eu vejo se ele foi excluído ou não, ou ele continua. A questão do domicílio, tá? A questão do domicílio está aqui, ó. Ela encontra-se no próprio portal do Simples Nacional, na abinha CIMEI, tá? Cliquei aqui em CIMEI. Aqui embaixo eu tenho a opção do domicílio tributário eletrônico, né? Para mim acessar o domicílio tributário eletrônico, eu tenho que ter um código de acesso, tá? Então, para gerar esse código de acesso, eu vou clicar aqui na chavinha, vou clicar aqui embaixo, tá? Caso você não tenha código de acesso e precise alterar, clique aqui. Aí eu abro outra abinha aqui, vou colocar o CNPJ da empresa, o número do CPF do administrador ou do próprio contribuinte, né? Do próprio empreendedor, tá? Não, eu sou humano, valido. Aí, se a pessoa não entregou imposto de renda de pessoa física, veja bem, de pessoa física, não da empresa. Se a pessoa não entregou imposto de renda de pessoa física,
ele vai me solicitar o número do título de eleitor e data de nascimento, tá? Se a pessoa entregou a declaração de imposto de renda de pessoa física, ele vai pedir o número do recibo do imposto de renda de pessoa física, tá? Uma coisa importante salientar é que tem muita gente que nem sabe, né? Não sei como, mas não sabe que entregou a declaração, né? Ela fica até, a gente até, não sei se acontece com vocês, né? Mas hoje mesmo eu peguei um caso desse tipo. A pessoa, né? Ela havia entregado a declaração de imposto de renda de pessoa física e ela não sabia ou não se lembrava, não sei qual a situação, mas ela não desconhecia que tinha entregue essa declaração. Quando a pessoa desconhece, existe formas, a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Como é que ela faz para poder pegar esse recibo? Duas maneiras, aliás, na verdade, três, né? Ou ela vai pessoalmente na Receita Federal e pede uma cópia do recibo e da declaração de imposto de renda, né? E lá vai constar o número do recibo certinho, né? Ou ela entra no portal ECAC, né? Com a senha do Gov, né? Lá no portal do ECAC, a gente consegue acessar, né? Com a senha do Gov, e a partir dali eu cliquei lá no meu imposto de renda, eu consigo visualizar a declaração, o recibo, né? Todas as informações que foram entregues em meu nome, tá? Outra forma é se eu tenho certificado digital. Se eu tenho certificado digital, eu também consigo acessar e consultar essa declaração que foi transmitida, tá? Então, a pessoa precisa trazer esse número, né, de recibo ou acessar o ECAC e conseguir essa numeração para a gente poder dar continuidade aí para gerar o código de acesso. Gerei o código de acesso, aí eu vou logar no portal do domicílio eletrônico, né? E lá vai ter todas as mensagens, né? Que eu recebi aí da Receita Federal, né? E eu vou acompanhando, lendo cada uma delas, né, para saber o que se trata, né? Então você vai sempre ver muitas mensagens, principalmente quem foi excluído, deve ter no mínimo aí, minimamente umas 6, 7, 8 mensagens, né? Tem mensagem de notificação, de entrega, falta de entrega de declaração, notificação de certidão vencida, notificação de desenquadramento, de exclusão, né? Então, por isso sempre é bom, né, orientar os clientes a terem esse hábito, né, de periodicamente, né, a entrar no domicílio para poder ver se tem alguma comunicação do fisco, tá? Porque o fisco só se comunica com a gente a partir do domicílio, tá? Claro que algumas situações, né, mas isso é mais quando eu quando eu cadastro meu e-mail lá, né? Alguma notificação, né? Por exemplo, eu tenho uma mensagem nova no meu domicílio tributário eletrônico. Se eu cadastrei meu e-mail lá e coloquei que eu quero receber a notificação, então eu recebo um SMS, né, me falando que tem uma mensagem nova. Mas, como eu disse, a maioria das pessoas nem sabe que tem um domicílio, como é que ele vai saber que ele pode colocar lá para receber notificações quando tiver algum aviso da Receita, né? Mas existe essa possibilidade, né? Quem quiser se cadastrar e receber alguma notificação que houve uma mensagem nova, né? Ele também pode entrar no ECAC, cadastra lá o e-mail, né? E habilita lá que ele quer receber essas notificações. E quando tiver, ele vai receber um SMS falando que tem lá uma mensagem que tem que ser lida, tá? Peguei esse número, coloquei lá, consegui gerar o código de acesso, aí eu tenho acesso praticamente a todas as funcionalidades do Simples, né? No portal do CIMEI. Então, com o código de acesso, eu consigo aí solicitar o enquadramento de novo no MEI, no Simples, eu consigo consultar declarações que foi transmitida para o MEI, eu consigo acessar o PGMEI versão completa, que lá ela tem uma opção de você gerar ali, consultar os DAIs que foram pagos, emitidos e pagos. Dá para você, por exemplo, se você você quer consolidar um montante de débitos para não ter que imprimir vários boletos, você pode selecionar vários boletos ali e emitir uma guia só com todos esses valores, né? Você consegue ali fazer o parcelamento, né? Acessar o parcelamento. Então, é claro, aqui tem uma opção de pedido de eletrônico de restituição. Isso aqui é só quando acontece os casos, gente, não sei se vocês já pegaram, né? Mas a pessoa foi lá e pagou 2 vezes um mês, né? Por exemplo, paguei 2 vezes o mês de dezembro.
Então, em vez de 70, vamos pegar que ele é um contribuinte de ICMS, então, em vez de 70 reais, ele pagou 140. Então, através desse link, né, dessa solicitação ali de restituição, ele pode solicitar para a Receita Federal a devolução desse valor pago a maior, tá? A única coisa que ele tem que fazer é só saber exatamente qual foi o mês que foi pago a maior. Por exemplo, foi dezembro, então ele vai pedir o PA, que é período de apuração. Né? Período de apuração é o mês, né, que você está pagando. Por exemplo, eu paguei em janeiro, mês de dezembro 2 vezes. Então o PA é 12 de 2023. Aí eu coloco ali, o sistema normalmente, quando eu pago a maior, ele já identifica, né, a duplicidade do pagamento, eu só seleciono um dos dois pagamentos e envio para a Receita Federal e cadastro ali minha conta corrente, né, minha conta bancária, para que eles possam devolver para você. Prazo disso aí, a gente não tem que falar, né, quanto prazo demora, eles, na verdade, tudo do fisco, eles têm um prazo de 5 anos, né, para poder se manifestar, então, a gente claro que não vai ser 5 anos para te devolver esses valores, né, mas a gente não trabalha com prazos, até porque já vi caso que em um mês saiu e tem caso que eu já vi que demorou mais de 3 meses e a pessoa passava lá e falava que não tinha caído ainda, tá? Então, quando fosse pedir alguma restituição, é bom não trabalhar com prazo e falar, a Receita Federal é que vai decidir, vai enviar para você o valor. Não fique ansioso esperando esse valor, que uma hora vem, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha tela, né? Até agora tudo bem com todo mundo, para todo mundo, gente? Tranquilos? Tranquilas? Pessoal, alguém tem alguma dúvida de como faz o parcelamento das dívidas do DAS? Vocês querem que o Barradas passe essa informação? Todo mundo aí já sabe como que funciona o parcelamento? Vale a pena ele repassar aqui também? Acho que vale a pena repassar aí, Barradinhas, como que faz o parcelamento. Vamos lá. Tem já alguns postos novos, se puder repassar isso aí também, por favor. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui no Simples Nacional, tranquilo para vocês aí, o local onde vocês fazem esse parcelamento. Clicou aqui em parcelamento, sempre vai ter aqui uma coisa importante salientar, que muitos clientes que vêm aqui, principalmente quando eles já fizeram o parcelamento e eles alegam que não conseguem imprimir o parcelamento. Por que que eles não conseguem, a maioria não consegue imprimir o parcelamento? Porque entrou no local errado, né? Vocês podem ver que em parcelamento tem 4 parcelamentos aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó, 4 parcelamentos. Então, todos eles são válidos até hoje, tá? Só que cada um deles foi em períodos diferentes, né? O parcelamento ordinário, que a gente fala que é o parcelamento normal, é esse primeiro, o parcelamento microempreendedor individual, tá? Esse está aberto a todo momento, né? Então, qualquer momento que você entrar lá, você consegue fazer esse parcelamento. Os demais parcelamentos, eles foram criados, na verdade, eles foram criados por lei, né? E eles tiveram prazos, né, pequenos para poder a pessoa optar por esses parcelamentos que são mais vantajosos, tá? Por exemplo, parcelamento especial. Então, houve lá uma redução de juros e multa, né? Esse parcelamento especial, inclusive, o prazo dele foi de, se não me falha a memória, 120 meses, 10 anos para pagar, né? E houve aí uma diminuição, né, do valor dos juros e multa, né? O parcelamento PERT também foi um parcelamento que o governo, né, abriu aí com a redução de juros e multa, né? Só que igualmente o HELP, né? Também são parcelamentos que o governo em períodos abrem, né? Por um período bem curto, né? Onde quem consegue fazer esse parcelamento acaba tendo uma vantagem, principalmente em redução de juros e multa, tá? A pessoa que optou pelo parcelamento especial, o PERT e o HELP, eles tiveram aí redução de juros e multas, né? E em alguns casos houve um acréscimo de tempo aí para poder fazer o parcelamento, né? Então são parcelamentos que não são normais, né? Digamos assim, são parcelamentos extraordinários, né? Que o fisco abre aí prazo para você poder fazer e acertar sua pendência aí com o governo, né? Mas são parcelamentos que dependem aí de uma manifestação do governo, né? Um prazo que eles determinam, né? Falaram que esse ano teria alguma coisa nesse sentido, mas
Infelizmente, até agora nada, né? Não sei se isso vai sair esse ano para ajudar. A única coisa que eu sei, para quem teve parcelamento lá no Regularize, né, na dívida ativa, o governo acabou, no caso aí, tomando uma iniciativa, ele editou lá um edital, PGDAL 2001-2024, né, que vai de janeiro até abril, né, onde esse edital, para quem está na dívida ativa lá no Regularize, você tem um prazo aí de até 145 meses para pagar e parcelas no mínimo de R$ 25, tá? Mas isso só vale para quem está com débito lá no dívida ativa, lá no Regularize, tá? Que inclusive vou entrar na página lá para a gente dar uma olhadinha onde é, né? Apesar que eu estou sem nenhum código de acesso aqui, mas pelo menos você sabe, cliquei lá entrei lá na dívida ativa, que é o Regularize, né? Inclusive, é uma pergunta da Márcia aqui no chat, se é sempre o cliente que faz o regularize. Então, Márcia, antes a nossa orientação era essa, né? É. Então, nós passávamos o acesso e o cliente entrava e fazia todo o procedimento do regularize e também da dívida ativa do município, inclusive ECAC e tudo mais, tá? A partir desse ano, nós, enquanto escritório, recebemos a orientação de que nós vamos fazer também o regularize, a dívida ativa, verificar no ECAC também, por conta que fizemos isso no período de desenquadramento, né, Barradas? Então, a gente começou a fazer para não perder o prazo, né? E pedir o reenquadramento. Então, por enquanto, a gente ainda vai, nós estamos, né, implantando esse procedimento, mas eu verifiquei e vocês dos postos também podem fazer, tá bom? Então, os termos atualizados, tudo mais, depois eu envio para vocês, né? Ou aquele termo, igual quando a gente faz declaração, faz os procedimentos dentro com os acessos do cliente, aí eu vou encaminhar para vocês também, tá? Mas aí o Barradas vai mostrar para vocês, porque é um procedimento que é novo para a gente, né? E vai ser novo aí para vocês também fazerem a partir de agora, tá? Beleza? Então, só para reforçar o que a Sueli falou, tá, gente? O Sebrae antes não fazia esse procedimento, né? Mas devido aí ao número de empresas que iriam ser excluídas, né? E a dificuldade que todos estavam tendo, acabou passando a fazer esse processo, tá? Não só do Regularize, né? Mas também, principalmente a questão do ECAC, né? Porque teve MEIs que foram desenquadrados por falta de pagamento de multa de declaração. Olha que problema, né? Então, a gente acabou fazendo até mesmo o ECAC para poder puxar essas multas, né? Esses que venceram, né? E a pessoa não consegue refazer essas multas direto no portal do Simples, tá? A pessoa tem que entrar no portal do ECAC, né? A hora com a senha do Gov, né? Ele vai colocar o CPF e a senha do Gov, vai entrar no ECAC da pessoa física, né? E lá em cima no ECAC vai ter a opção de mudar, né, de perfil. Aí vai clicar em mudar de perfil, vai colocar o CNPJ da empresa, ele muda o perfil para a pessoa jurídica. Aí na lateral esquerda vai ter um menu onde está lá consultar pendências, né? A hora que ele clicar em consultar pendências, o sistema vai processar e ao final ele vai trazer ali um relatório, né? Algumas opções, né, para a pessoa ir clicando, onde vão ter ali as pendências, né? E quando ele tiver lá pendências, vai ter sempre um sinalzinho de mais, né? Para poder abrir outras abas aí para poder consultar essas pendências, tá? E quando ele consulta, se formou as multas de entrega de declaração, elas já vão estar disponíveis para impressão, inclusive, para gerar os DARFs, né? Já recalculados com juros e correção, né, incidentes aí pela falta de entrega. Porque tem gente que acha que o MEI deixou de pagar a multa de R$ 25. É só ir lá e pagar R$ 25, está certo. Não, não está, gente. Quando o MEI deixa de pagar a multa de entrega de declaração, primeiramente ela dobra o valor, né? Ela dobra o valor e vai incidir juros e multas até o momento que você for pagar, tá? Então, peguei um caso aqui, inclusive, recentemente, de uma cliente que o contador tentou fazer isso aí na unha, né? Porque existe lá um sistema chamado Cicalc, né?
que é um sistema para geração de DARFs, né, da Receita Federal, que para utilizá-lo, você precisa calcular todas as incidências, né? Ele não vai fazer automático para você, você tem que saber o que você está fazendo para poder utilizá-lo, né? Você tem que saber quanto vai pagar de juros, multa, tudo mais, para poder utilizar. E o contador, infelizmente, foi lá e tentou ajudar, né? Mas acabou prejudicando, porque ele pegou lá os R$ 25, jogou lá, fez uma DAF de R$ 25, né? E das outras multas também, pegou o valor original, né? Lá, que era lá atrás, né? E colocou lá e gerou as DARFs. E a pessoa foi lá e pagou, achando que estava certo. E na verdade não, ela tinha só pagado metade, mas metade do débito, né? E a Receita Federal desenquadrou, excluiu do Simples justamente por causa disso, tá? Então, essas multas de declaração, elas têm que ser geradas lá no ECAC, né? Com aqui, Neide, Cical que nós não fazemos, tá, Neide? Até porque, como eu falei, é um sistema que ele não atualiza valores, né, automaticamente, né? Então a gente não faz, não utiliza esse sistema de cálculo da Receita Federal. Até porque, por exemplo, tem que saber, para você utilizar o Cical, você tem que saber calcular as multas, tem que calcular ali todas as incidências, né, sobre esse valor da multa, né? E ele não faz isso automático. Então, quando você faz pelo ECAC, lá pelo ECAC, sim, ele calcula automaticamente o valor corrigido, com juros, correção, tudo bonitinho, tá? Mas no Cicalc não aconselha ninguém a utilizar. Até porque tem contador que nem consegue utilizar, imagina a gente. Né? Então, isso aí a gente não vai falar sobre ele, não orientamos a utilizá-lo, tá? Deixa eu ver a empresa. Uma empresa que é do Simples Nacional também consegue acessar o ECAC pelo Gov e depois mudar o perfil? Sim, Laura, consegue, né? Consegue sim. É só entrar pelo ECAC da pessoa física e depois alterar lá, colocar o CNPJ e ele altera o perfil para a pessoa jurídica, tá? Tanto empresas MEI quanto empresas do Simples Nacional, tá? Então já houve essa mudança aí na Receita Federal e eles agora permitem fazer esse tipo de alteração, tá? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Eu vou fazer uma simulação aqui meu mesmo, da minha empresa. Vamos lá, deixa eu fazer uma aqui só para vocês verem. Então, vamos lá acessar o ECAC. Acessando o ECAC, todo mundo está acompanhando, está vendo aí minha tela, gente? Sim ou não? Sim, estamos sim. Então, beleza. Márcia, então, você já mandou, Barradinha, desculpa aí, Márcia, você está com a mão levantada, já tirou a dúvida aqui no chat mesmo, tá? Aí a gente, tranquilo. Deixa eu então voltar tá aqui, bom, deixa eu voltar aqui para as dúvidas, que eu acabei passando batido aqui, gente. Não, Me perdoem. elas levantaram a mão, mas elas mandaram aqui no chat. Aí a última tá. que a Márcia mandou foi: me responde sobre maior número de parcelas no Regularize, por favor. Não estou. Não entendi, Neide. Não entendi, Ô, Márcia. Neide, se quiser abrir o microfone, fazer, né, pode falar a pergunta, tá? Então, vamos lá. Esqueceu da vírgula, tá bom. Então tá bom. Beleza, pode ir mandando no chat, gente, sem problema. Então, vamos lá. Então, eu vou simular aqui, gente, só com a minha mesma aqui, só para vocês verem como é que é. Então, estou dentro do ECAC de pessoa física, tá? Lembra que eu falei para você que no ECAC você consegue pegar lá a questão do recibo do imposto de renda? É só clicar aqui, ó, meu imposto de renda. Ele vai mandar para a página do imposto de renda, tá? Aí eu só clicar na declaração e faço aqui o upload, né? O upload, né? O download, desculpa, o download do documento, tá? Então, entrei aqui ó, no ECAC, aqui em cima no menuzinho lateral esquerdo, tem lá a opção do meu imposto de renda. Então, por aqui eu consigo visualizar o imposto que foi entregue no meu nome, tá? Então, aqui vai ter as declarações, é só clicar sobre a declaração que eu quero, a informação, e fazer aí o download do recibo ou da própria declaração, tá? A questão que eu falei para vocês de pendências, para poder verificar
se a pessoa tem multa de entrega do MEI, é só clicar aqui em consultar pendências, está vendo aqui serviços mais acessados, na sua lateral esquerda? Cliquei aqui em consultar pendências, é só aguardar o sistema fazer o processamento, tá? Aí, se tiver alguma pendência, aí vai ter aqui, no caso, o sinalzinho de mais. Mas aqui eu estou de pessoa física, tá? Isso, mas eu vou fazer a alteração agora. Lembra que eu falei para vocês que através daqui daria para fazer a mudança de perfil para pessoa jurídica? Então, isso aqui é de pessoa física, tá? Se eu precisar ver aqui a declaração que foi entregue no meu nome, vou clicar em meu imposto de renda, e eu baixo lá as informações e se precisar o número do recibo, vou conseguir por aqui. Digamos que eu quero consultar da pessoa jurídica. Aqui em cima está aqui, onde tem aqui alterar perfil de acesso. Eu vou clicar em alterar perfil de acesso, vou colocar aqui o CNPJ da minha empresa e vou alterar. Aí é só aguardar um pouquinho, né? Até ele alterar. Pronto, já alterei. Agora eu já estou no ECAC da empresa da pessoa jurídica, tá? Aí aqui no ECAC da pessoa jurídica, eu vou clicar aqui também em consultar pendências, né? Para eu poder pegar as multas de declaração. Vou deixar processando, né? Processou. Aqui tá vendo o sinalzinho de mais? Eu vou clicar nele e vou clicando no sinalzinho de mais até aparecer a pendência, tá? Aí eu faço a impressão dos DARFs, ou se tiver alguma outra. Normalmente, quando eu não fiz ainda a declaração do Simples, vai aparecer as multas de declaração aqui nessa lateral, nessa janelinha do meio, tá? Vai aparecer as multas de declaração e vai aparecer todos os meses que eu estou devendo do Simples Nacional, né? Que está lá no Simples, tá? No caso do dívida ativa, vai estar aqui, se eu tiver a dívida no Regularize, vai estar aqui na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu vou clicar lá, eu sei que eu tenho dívida também lá no Regularize, tá? Então, clicou aqui no diagnóstico, clicou no sinalzinho de mais, Receita Federal, aparece aqui as multas que não foram pagas, né? Eu seleciono as multas que não foram pagas e gero a DARF aí já atualizada, tá? A DARF que é feita por esse processo, gente, ela está já com todas as incidências, tá? Juros e multa. Então, gerei por aqui, eu tenho certeza de que o valor que eu pagar, ele está corrigido e não vou ter problemas aí com a Receita Federal, tá? Então, vamos lá. Vou para o Regularize, tá? Digamos que a pessoa precisa fazer Regularize. Pelo Regularize tem um porém. Deixa eu voltar aqui para a minha tela do Teams. Bardinha, só uma dúvida da Laura aqui, aproveitando a pausa. Todas as pendências que uma empresa tem aparecerá nesse relatório? A Laura perguntou. Sim, aparece. Todas as pendências, tá? Ela aparece nesse relatório. Eu posso tanto clicar no sinalzinho de mais, ele vai... É tipo uma árvore, vai abrindo a árvore, né, com as pendências. Ele vai abrindo, conforme eu vou clicando no sinalzinho, ele vai abrindo aonde estão essas pendências, tá? Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso baixar esse relatório em PDF e imprimir e visualizar também em papel, tá? O que mais? Cadê? Deixa eu ver alguma dúvida aqui. Tá, do Regularize, a gente vai chegar nisso aqui já já. Uma empresa do Simples Nacional também, você viu, Laura, você viu? A minha empresa é do Simples Nacional, tá? Então, eu consegui acessar aí o ECAC pela minha senha do Gov, tá? Então, qualquer empresa hoje, né, do Simples Nacional, o MEI também, ele consegue fazer esse mesmo processo, tá? Então, vamos lá. Então, só recapitulando, multa de entrega de declaração do MEI, você tem que entrar no ECAC com a senha do Gov, mudar o perfil para pessoa jurídica, você só vai colocar lá o CNPJ, mudou o perfil para pessoa jurídica, clica em relatório de pendências e vai clicando no sinalzinho de mais para ele poder abrir para você poder fazer a impressão, tá? Dos DARFs aí, das multas. E como eu disse, eu não fiz ainda o parcelamento do Simples. Também vai aparecer para mim, se for o caso, todos as parcelas do Simples do MEI que estão pendentes também, tá? Do DAS normal. Então,
ali aparece a dívida, ali a multa de declaração e as parcelas do Simples estão abertas, tá? Que aí eu sei que eu tenho que também fazer o parcelamento do Simples depois, tá? Porque senão vai ficar essa pendência. Vamos voltar aqui, a Neide está escrevendo, deixa eu ver a dúvida da Neide, a gente volta lá para ver o regularize, tá? Caso simples será feito pelo CIMEI, o Simples, não entendi, no caso de aparecer do Simples, será feito pelo CIMEI, pelo parcelamento. Assim, tudo que é MEI, gente, você entrando ali pelo ECAC, aqueles pagamentos normais, né, normal do Simples Nacional, eles aparecem ali também, que tiver pendentes, tá? Só que ali pelo ECAC, você não consegue parcelar, tá? Você só consegue visualizar ou imprimir, se for o caso, né, para poder pagar. Mas ele por ali ele não faz o parcelamento. Embora tenha o link ali do Simples Nacional, que se você clicar no ECAC lá no Simples Nacional, ele vai te mandar lá para a página do Simples, tá? Que é por lá que você faz o parcelamento do MEI ou do Simples Nacional também, tá? Então, o parcelamento do MEI sempre vai ser pela página do Simples, tá? Lá ali aparece as pendências, né, do MEI, normal, dos pagamentos normais do mês, né, mas eu não consigo fazer parcelamento por lá. Se eu quiser gerar a guia para pagar, eu consigo. Bacana, ele deixa. Mas o parcelamento ele não deixa fazer por lá, tá? Eu só consigo reimprimir guias. Ele não consegue, não é feito o parcelamento pelo ECAC, tá? Então, o parcelamento sempre é na página do Simples Nacional, na opção de parcelamento, ou no Regularize, tá? Que é feito o parcelamento. E tem uma questão também importante do Regularize, gente. Já peguei alguns casos aqui, possivelmente você já deve ter pegado, alguém deve ter pegado, né? Mas se não pegou, já fique atentos, né? Porque tem Regularize que está, por exemplo, dependendo do tempo que a dívida está em aberto, né? Da dívida ativa está rolando, todo o valor, né, de dívida ativa, ele é enviado primeiramente para o CNPJ. Ele primeiro vai para o CNPJ. Aí a pessoa tem um prazo para entrar, criar um código ali de acesso do CNPJ, né? Para poder pegar essa dívida e parcelar pelo CNPJ. Depois de um período, aquele débito ele sai do CNPJ e vai para a pessoa física, para o CPF da pessoa do responsável da empresa, tá? Então, peguei esses dias atrás um problema que foi assim. A pessoa tinha uma parte da dívida no CPF, que já tinha ido para o CPF, que é mais antiga, né? E uma parte da dívida estava ainda no CNPJ, porque não sei se vocês pegaram, mas a Receita Federal está mandando de novo lotes para o dívida ativa. Então, coisa nova, a pessoa acabou de ser enviada para a dívida ativa, quando ele entrar no Regularize, ele vai entrar com, por exemplo, com a senha do Gov, e ele vai consultar, ele consegue consultar a dívida, mas na hora que ele for clicar em para parcelar, só vai aparecer metade da dívida, uma parte dela. A parte que está no CPF ele consegue, mas a parte que está no CNPJ ele não consegue. Ele teria que gerar, ele vai ter que ter, na verdade, olha só que loucura, né? Ele vai ter, no Regularize, dependendo da situação, 2 parcelamentos lá no Regularize. Um do débito que está na esfera da pessoa física e o outro que está na esfera da pessoa jurídica, né? Então, olha só, olha que caso, olha que treta, né? E eu peguei, por coincidência, semana passada, um caso desse, né? E quando a pessoa não está com notificação de exclusão nem nada, né? Tem gente que prefere esperar para ir tudo para o CPF e faz um parcelamento só, né? Porque se ele tiver nessa condição de uma parte está no CNPJ e outra parte está no CPF, o que vai acontecer? Ele vai ter 2 parcelamentos no Regularize, um da PJ e um da pessoa física. Olha que louco, né? E isso prejudica, né? Por quê? Se tivesse todo o montante, o total, só na pessoa física ou só na pessoa jurídica, né? Você poderia pegar esse débito, um parcelamento só, alongar e pagar um parcelamento só. Mas quando acontece isso, gente, aí o que a gente pode fazer? Assim,
o parcelamento da pessoa jurídica, depois de um período, depois de um prazo, ele vai ser transferido para a pessoa física, né? Então, não sei te falar exatamente se é 3 meses, depois de 3 meses ele passa para a pessoa física, né? Mas a pessoa, se ela não tiver com uma notificação, né, de exclusão nem nada, tem pessoas que preferem esperar isso passar tudo para a pessoa física e fazer um parcelamento só, né? Porque se ela tiver, nesse caso, nessa situação de ter débitos na pessoa física e na jurídica, vai ter que fazer um parcelamento lá e outro aqui, né? Então vai ser 2 parcelamentos no Regularize. E isso acaba atrapalhando porque são 2 débitos, né? Então não vai ser, ele vai pegar e vai dividir em valor menor. Não, ele vai pegar lá o valor mínimo de cada um e vai aplicar, né? Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque já peguei alguns casos aqui e esses casos são bem chatos, né? De atendimento, porque a pessoa também que a gente está atendendo não entende essa situação, tá? Mas por quê? Né? O porquê, né? O porquê, porque, infelizmente, está na legislação, né? O débito sempre é da pessoa jurídica, né? Mas no caso de empresas do Simples Nacional, abriu-se a exceção de que esses débitos da pessoa jurídica, né, eles possam ser transferidos para a pessoa física, tá? Mas isso não é, por exemplo, na imediato, a primeira a atitude que a Receita vai fazer. Sempre ele vai jogar para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica não pagou. Ele passa para a pessoa física, tá? E está acontecendo bastante isso, que né, só para vocês terem ideia, semana passada eu peguei um caso, e esse ano já peguei uns 2 outros casos idênticos, né? Aí teve pessoas que preferiram esperar e teve pessoas que fizeram, né, o parcelamento e, bem, o bolso deu, né? Então a pessoa acabou fazendo, tá? Mas é um procedimento, são casos meio chatos de atendimento, porque normalmente a pessoa não entende por que tem 2, né, no mesmo lugar, né? Mas infelizmente é lei, é legislação, né? Então a legislação fala que o responsável principal é sempre o CNPJ e empresas do Simples Nacional, houve a possibilidade desses débitos passarem para a pessoa física, tá? Mas isso sempre vai bater primeiro na pessoa jurídica, depois para a pessoa física, tá? E como agora eles estão mandando de novo novas levas, novos lotes para a dívida ativa, então pode ser que vocês peguem aí casos que a pessoa tem esses dois débitos na pessoa jurídica e na pessoa física, tá? E, infelizmente, não tem muito o que fazer. Ou ele parcela nas duas, ou, se não tiver com nenhuma notificação de desenquadramento ou exclusão, a pessoa, se ela quiser aguardar, é um critério dela, tá? A gente só dá a orientação e pergunta, o que você quer fazer? Né? Quer fazer os 2 parcelamentos? Quero, então a gente faz. Não quero, então tem que aguardar, e não dá para fazer, né? Dá para fazer um e ir pagando, né? Mas depois abre-se mão e inclui o outro, tá? Assim, débitos lá da dívida ativa, diferentemente do Simples Nacional, se você rescindir um parcelamento da dívida ativa, você pode fazer de novo o parcelamento, né? E não há um pedágio, tá? Não está sendo cobrado pedágio. O que é pedágio? Agora falei, né? Compliquei a vida de vocês, né? O que é pedágio, gente? Pedágio, ele está funcionando apenas para parcelamentos do Simples Nacional. Vamos pegar um exemplo. Eu fiz um parcelamento ano passado, né? E deixei de pagar. Paguei algumas, deixei de pagar e a Receita Federal foi lá e rescindiu esse parcelamento por falta de pagamento. Se eu pedir de novo um parcelamento este ano, né, eu vou ter histórico de quebra de parcelamento. Se eu tiver uma quebra de parcelamento, eu vou pagar um pedágio de 10% para fazer um novo parcelamento. Tá? Agora, se eu tiver histórico de mais de 2, né, de 2 ou mais parcelamentos rescindidos ou quebrados, eu vou pagar um pedágio de 20%, tá? Então, quanto mais parcelamentos quebrados, aí, apesar que o máximo de pedágio que eu vou pagar é 20%, né? Então, a gente tem que também, já peguei vários aqui este ano, né?
da pessoa ficou chateada, né? Porque ele não tinha como pagar, né? Teve pedágio aqui que deu 20%, a pessoa tinha que dar R$ 800, quase, 700 e alguma coisa, né? 600, 500, 400, 300, e a pessoa reclamou muito porque não tem esse dinheiro, né? Mas, infelizmente, não somos nós que fazemos as regras, né? E eu sempre falo, né, as pessoas, quando vêm fazer parcelamento, eu não pergunto se ela quer fazer, eu pergunto primeiro para ela, como é que está o seu bolso? Né? A primeira pergunta que eu faço é bolso. Como é que está o bolso? Ah, eu consigo, você consegue. Aí eu faço uma simulação, uma projeção de mais ou menos quanto ela teria de despesa aí mensal de parcelamento ou parcelamentos, né? E do boleto mensal, para ver se ela tem bolso para pagar tudo, né? Porque se ela me falar, eu não tenho bolso para tudo, não adianta fazer parcelamento, né, gente? Felizmente, a pessoa não vai, ela vai fazer, não vai cumprir e vai dar histórico de rescisão ou de quebra de parcelamento. Que isso aí vai trazer um problema para ela lá na frente, quando ela tentar fazer novamente esse parcelamento, tá? Então, normalmente, quando o cliente chega aqui, quero fazer parcelamento, a primeira coisa que eu vejo é bolso. Como é que está o bolso? Eu consigo. Eu calculo mais ou menos quanto vai ser por mês para ela, né? E falo, você tem condições de pagar tudo isso? Eu tenho. Então, beleza, vamos embora, vamos fazer o parcelamento. Eu não tenho. Então, não adianta, né, tentar fazer, porque vai dar ruim depois. E se dar ruim depois, ela vai ter que, de repente, pagar aí um pedágio por ter esse histórico aí de rescisão ou de quebra de parcelamento, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha telinha, vamos lá para o Regularize. Então, vamos entrar aqui no Regularize, como pessoa, aqui é uma coisa importante falar, que você também tem duas opções, tá? No Regularize, você pode entrar com a senha do Gov, tá? Ou você pode criar aí uma senha da pessoa física e da pessoa jurídica, tá, gente? Na hora ali, faz a senha, cria e consegue acessar aí para poder fazer as consultas, tá? Então, dentro do Regularize, pessoal, aqui eu tenho a opção de consultar a dívida, tá? Cliquei aqui em consultar a dívida. Aqui você pode verificar, atenção, não é responsável, tá. Mas vamos pegar na situação normal. Eu cliquei aqui em consultar a dívida, ele apareceria aqui algumas opções de FGTS, previdenciárias e dívidas do Simples, né? Aí eu clicaria aqui em consultar, ela me traria aqui na tela o total da dívida que eu tenho. Quando eu consulto aqui, eu tenho dívida tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, ele vai aparecer duas etapas aqui, uma divisãozinha de débitos, tá? Então vai ter duas pesquisas aqui, como se fossem duas pesquisas. Então eu sei que uma está na pessoa física e outra na jurídica. Só que, se eu tiver logado como pessoa física, eu só vou conseguir fazer o parcelamento da pessoa física, tá? Aí eu teria que fazer, no caso, um acesso da pessoa jurídica para poder aí parcelar o da jurídica, tá? Wagner, eu vi que tem dívida. Como é que eu faço o parcelamento? Eu posso clicar lá na hora que eu faço a consulta, vai aparecer aqui embaixo para mim a opção de parcelamento, tá? Então, eu posso clicar ali em parcelamento, ele vai me mandar lá para sistema de parcelamento, que é o negociar a dívida, tá? Que é o CISPAR. Então, se eu consultei a dívida, voltei para a página principal, é só clicar aqui, ó, negociar a dívida, aqui, ó, sistema de parcelamento, CISPAR, né? Vou clicar em acessar. E aqui eu tenho a opção de parcelamento, sempre eu vou clicar aqui, ó, adesão, eu vou ter 3 tipos de parcelamento, tá? O parcelamento normal. Esse parcelamento normal, qual que é o problema dele? Ele é um prazo menor e um valor de prestação maior, tá? Então, aqui, principalmente parcelamento do MEI, dificilmente você vai clicar em parcelamento e sai um parcelamento menor que R$300, tá? Sempre são valores maiores. Eu tenho a opção de transação. O transação é o parcelamento mais longo, né? Tem um período maior e um valor de prestação menor, tá? Então, através desse é o melhor parcelamento que a gente tem hoje no Regularize, tá? O transação com repactuação
é uma situação onde ele já tinha outros parcelamentos, né? Eu tenho algum bem para oferecer, né? Inclusive, aí eu vou fazer com repactuação. Mas esse a gente não utiliza, tá? Até porque eu não peguei nenhum caso ainda que aceitasse repactuação, tá? Então a gente vai usar sempre parcelamento ou transação. Lembrando que parcelamento, ele vai, quando eu clicar em parcelamento, ele vai trazer o meu, aqui está trazendo meu CPF, né? Mas se fosse o CNPJ, ele estaria meu CNPJ aqui. Eu clicaria em avançar, aí apareceria aqui a modalidade de parcelamento. E os prazos, né? Por exemplo, pagamento integral da dívida previdência, pagamento de dívida previdenciária acima de 15 milhões, abaixo de 15 milhões. Geralmente, gente, quando a gente faz parcelamento, a gente sempre vai clicar na opção 0006, tá? Que é pagamento sem garantia, Simples Nacional, pessoa física corresponsável, tá? Então, eu sou corresponsável pelo pagamento da dívida da minha empresa. Então, quando eu faço parcelamento na modalidade, primeira modalidade, eu normalmente vou clicar aqui, ó. Sempre vai, na verdade, normalmente não, sempre vai ser nessa opção. Pagamento sem garantia, Simples Nacional, pessoa física corresponsável. Cliquei aqui, avanço. Se tivesse o valor, ele me mostraria aqui o valor. Eu clicaria habilitaria as caixinhas aqui, né? E colocaria avançar para ele simular o valor de parcelamento, tá? Geralmente aqui o parcelamento é em menor prazo e o valor da parcela é um valor maior, minimamente de R$300, tá? Se eu clicar em transação, eu cliquei em avançar, tá vendo aqui, gente, ó, vocês estão conseguindo ver aí que tem dois aqui, ó, transação por adesão edital PGDA 1 2024, demais débitos e débitos previdenciários. Na verdade, aqui que está o pulo do gato. Por que o pulo do gato? Aqui, esse edital aqui, ele prevê 3 modalidades de parcelamento, tá? O Simples Nacional, demais débitos e débitos previdenciários. Os débitos do Simples Nacional, a Receita Federal, malandramente, né? Por que malandramente? Porque até janeiro, os 3 editais aqui, as 3 modalidades estavam disponíveis para qualquer um. Entrei lá, apareciam os 3 editais para mim. E eu clicava lá no Simples Nacional e eu poderia fazer o parcelamento da dívida ativa em até 145 vezes, com um mínimo de parcela, né, de R$25. Vocês estão vendo que não está aparecendo aqui? Por quê? Chegou fevereiro, a Receita Federal foi lá e ó, tirou essa opção da tela, né? Obrigando, né, o empreendedor ou ele ir direto na Receita Federal, né, ou ele fazer uma solicitação, né, via comunicação aqui do Regularize, que não é uma coisa fácil e a gente não tem autorização para fazer isso, tá? Dá para se fazer, mas a gente não faz. Aí você pergunta, Wagner, mas por que, né? Os caras não disponibilizam mais? Claro, o governo quer arrecadar mais rápido, né? Inclusive, né? Mas se eu vim aqui capacidade de pagamento, ó, se eu cliquei aqui capacidade de pagamento e quiser clicar em pesquisar, vocês estão vendo aí que eu estou sem classificação? Ó, classificação de transação, sem classificação. Quer dizer o quê? Que eu não tenho uma classificação, então ele vai querer me obrigar a fazer o parcelamento. Ele entende que eu tenho condições financeiras, né? E que eu posso pagar em menor prazo e um valor maior, tá? Por isso que o que a gente está fazendo aqui? Pegou um caso desse, né? A pessoa tem lá parcelamento da dívida ativa, até abril, né, deste ano, eu posso enviar ele lá na Receita Federal, a pessoa vai lá na Receita Federal, ele fala que quer ter a classificação, ele precisa ser da classificação, ele lá na hora, a próprio analista lá da Receita Federal, ele vai te perguntar algumas informações em relação à renda, né? E ele vai te classificar lá na hora, e na hora ele já faz para você o parcelamento do Simples Nacional e você escolhe aí o valor que você quer pagar. Se quiser pagar R$25, ele faz. Se não quiser pagar outro valor, você fala para ele até quanto você pode pagar e ele vai simulando ali até o valor que você quer, que você deseja, tá? Então,
por que geralmente, né, já eles tiraram isso? Porque passou janeiro, né? Janeiro eles tinham, na verdade, o interesse, né, de abrir para esse prazo, como foi prazo para as empresas voltarem para o Simples, né? Então ele deixou já disponível. Passou janeiro e fevereiro em diante, aí eles simplesmente foram lá e tiraram essa modalidade, né? E obrigando as pessoas ou fazerem a solicitação pelo portal do Regularize ou comparecerem pessoalmente lá na Receita, reivindicarem essa questão da classificação, né? E automaticamente já pedir o parcelamento aí, e PGDAO 01/2024 em até 145 meses, tá? Com um mínimo aí de R$ 25, tá bom? Uma dúvida também, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, para a gente voltar aqui. Vamos lá. A Márcia, ela falou que perdeu uma parte, Barradas, aí eu falei que eu comecei a gravar e vou mandar os tutoriais também para ela rever. Chegou o cliente, ela precisou atender, tá bom? Era isso Beleza. aqui. Deixa eu ver, 20 minutos, só não... Eu só perdi sua introdução, depois de 20 minutos que eu lembrei de para gravar. Mas todo mundo entendeu que desenquadrou, tem que procurar contador, então tem tá que bom. procurar contador, gente. Não esqueça desse caboclo, desse camarada aí. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, uma coisa também que é importante, né? Então, tem muita gente que nos procura aqui. Ah, fiz parcelamento no Regularize, não sabe como emitir a parcela, gente. Não tem muito segredo. O que eu vou fazer? Entrei lá no Regularize, né? Estou lá no Regularize, vou clicar aqui em negociar dívida, sistema CISPAR, né? Que é o sistema de parcelamento. Abrir o CISPAR, tá aqui, ó, emissão de documento. Tá vendo aqui embaixo, em cima, as barrinhas? Tem lá consulta, adesão, que é o parcelamento, emissão de documento. Vou clicar aqui, documento de arrecadação. Se eu tiver algum parcelamento habilitado, né, em andamento, vai aparecer para mim aqui o parcelamento. Eu vou clicar em cima dele e vou clicar em documento de arrecadação. Aí vai aparecer aqui na lateral direita os parcelamentos, todas as parcelas, né, e as impressorinhas do lado. Né? Então eu vou clicar na impressorinha e fazer a impressão daquele documento. Uma coisa importante salientar, que vai aparecer aqui, por exemplo, se o cara fez lá 145 vezes, vai aparecer 145 impressorinhas aqui, ó. Ah, Wagner, eu vou clicar em todas elas para poder gerar tudo de uma vez. Não façam isso. Por quê? Embora esteja constando lá os 145 parcelamentos que você fez, se você clicar no último, ele vai sair com data deste mês. Ele não vai sair com data lá da data final. Ele vai sair com data do mês atual, tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que pagar no mês atual. Tá ok? Então, imprima sempre o valor, o parcelamento do mês atual, do mês vigente, tá? Por quê? Se eu imprimir qualquer um deles que está lá para frente, eu vou gerar, o sistema me gera a DARF, né? Só que com a data do mês atual. Ele não vai gerar com data futura, tá? Até porque esses boletos, toda virada de mês, eles aumentam 1%, tá? Então, por isso que eles não deixam aí disponível para imprimir na data futura, tá? Porque ninguém sabe qual vai ser o reajuste lá na frente, né? Então, se eu imprimir todos este mês, vai ser com todos com data deste mês, tá? Então, a orientação é, imprima só o do mês, tá? A não ser que a pessoa tenha condições financeiras, né? Ah, eu quero pagar mais um. Ah, ele paga mais um. Mas não é que, por exemplo, eu paguei do mês que vem, eu vou imprimir na próxima impressora e vai sair com data futura. Não, ele vai sair com da próxima data também. Então não dá, né? Teoricamente, embora esteja disponível, não dá para fazer esses adiantamentos de parcela, até porque não vai reduzir nada, né? E eu só vou estar gerando mais débitos por mês, tá ok? Muito bem, aqui, vamos lá. Aqui, capacidade de pagamento, eu consulto para ver se ele se tem classificação. Quero imprimir o documento, eu clico aqui em emissão de documento de arrecadação. Uma coisa importante, gente, que eu sempre indico para os nossos clientes aqui, principalmente parcelamento. Eu sempre falo para a pessoa do débito automático, tá? Se eu quiser colocar parcelamento do MEI, lá do Simples,
o parcelamento do Regularize, ou até mesmo o boleto normal do mês, eu consigo colocar tudo isso em débito automático, tá? Eu só vou precisar, no caso, ter conta em bancos credenciados pela Receita Federal. Por exemplo, deixa eu simular um aqui para vocês. Vamos lá. Débito automático, ele não vai deixar porque não tem nenhum parcelamento, tá? Mas digamos que eu tenho um parcelamento lá e eu quero colocar débito automático. Quais são os bancos que são conveniados? Somente bancos tradicionais. Bancos tradicionais são quais? Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Itaú, né? Alguns bancos de outros estados, né? Mas são bancos tradicionais, tá? Esses bancos que nem Nubank, Inter, Neon, C6, Cora, nenhum deles está habilitado, tem parceria com a Receita Federal para poder gerar esse débito automático, tá? O que eu sei, o único banco que eu sei que ele puxa esses valores de parcelamento é o Nubank, mas não é que ele tenha parceria com a Receita, mas eles têm um sistema deles, uma tecnologia lá do próprio portal deles, que você consegue puxar, se for a conta pessoa jurídica, você consegue puxar não só os boletos, mas também parcelamentos, tá? Mas aí é só o Nubank que tem isso, tá? Os outros bancos não sei se tem, não vi também ninguém falando que tinha, tá? Em via de regra, parcelamento débito automático sempre vai ser bancos tradicionais, tá bom? Tranquilos até agora? Vamos lá. Bem, então eu falei para vocês a questão do Regularize, do parcelamento do Simples, o ECAC. Sim, tem também prefeitura, né, gente? Que também, no caso, MEI, que for prestador de serviço, né? Principalmente se ele estiver no Regularize, ele também está na dívida ativa da prefeitura, tá? Lembrando, né, que Prefeitura de São Paulo, capital, ela tem um portal exclusivo para poder gerar essas dívidas, esses débitos de dívida ativa, tá? Se for outros municípios, por exemplo, peguei a Prefeitura de Guarulhos, né? Como a gente está muito próximo aqui de Guarulhos, vem muitos empreendedores lá de Guarulhos para poder fazer serviços aqui com a gente, tá? Digamos que ele esteja nessa condição, né, da dívida ativa, a gente consegue fazer o parcelamento do Simples, o parcelamento do Regularize, o ECAC, mas da Prefeitura a gente não consegue, porque a Prefeitura de Guarulhos não tem um portal igual a de Prefeitura de São Paulo, que eu entro lá e gero a dívida ativa pelo próprio portal, tá? Então, neste caso, se você pegar alguém que é de fora do município ou fora do estado, a pessoa vai ter que obrigatoriamente ir lá na prefeitura, no município, lá na Secretaria de Fazenda, ou qual for o nome que o município adotou, e solicitar aí o parcelamento ou o pagamento desses débitos de dívida ativa no município, tá? Então, se for São Paulo capital, é fácil. Se for outras prefeituras, o empreendedor vai ter que procurar a prefeitura do município que a empresa está cadastrada, tá? Inclusive, esses dias atrás, peguei uma pessoa que está em São Paulo, né? Só que quando gerou os débitos, ela estava em Osasco. Olha, Osasco, né? Então, ela achou que a gente ia conseguir fazer o parcelamento aqui por São Paulo. Eu falei, não, infelizmente não dá. Você vai ter que, a gente vai fazer o que a gente pode por aqui, mas você vai ter que ir lá em Osasco, né, para poder fazer lá o parcelamento ou o pagamento desses débitos lá junto à prefeitura, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu peguei um caso aqui do Rio de Janeiro? O cara está em São Paulo, mas eu consegui fechar. Ele na verdade, ele tinha os acessos da prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu consegui puxar o débito, né? Mas se não fosse esse o caso, a gente não teria como puxar por aqui, gente. A gente nem vou perder meu tempo tentando, tá? A gente nem perde tempo tentando, até porque alguns municípios, você tem que ir lá no órgão, pedir um acesso, para fazer uma senha, cadastrar lá um negócio, para depois solicitar esses boletos aí para pagar débitos, né? Então, São Paulo capital, como tem um portal para isso, a gente faz. Agora, outros municípios, a pessoa tem que ir lá no município e solicitar os boletos lá, os documentos de arrecadação para fazer o pagamento, tá? Digamos que peguei um caso que é São Paulo. O que eu vou fazer? Vou colocar lá, dívida ativa Prefeitura de São Paulo. Entrei no portal da dívida ativa da Prefeitura de São Paulo,
É só clicar aqui, ó, consulta pagamento parcelamento. Cliquei aqui, ele vai me abrir uma tela onde eu vou selecionar o serviço, né? Então, tá vendo aqui, ó, IPTU, multa de trânsito, ISS, eu vou clicar em outros critérios, tá? E vou selecionar Simples Nacional. Cliquei aqui em Simples Nacional, o que eu vou fazer? Eu vou digitar lá o CNPJ do cliente, tá? E vou colocar aqui os caracteres, né, de autenticação e vou pesquisar. Existe inconsistência? Por que inconsistência? Vamos ver aqui, gerar outro código. Então, vou digitar aqui no... Vou colocar o CAPTCHA. Nota 7. Pesquisar. Se a pessoa tem débito junto ao município, aqui, ó, aparece, se ele não tem débito, devedor inexistente na dívida ativa. Se ele tiver débitos, vai aparecer aqui a janela com a totalização dos débitos ano a ano, né? E na lateral direita vai ter aqui a opção de parcelamento ou pagamento. Aí eu vou clicar aqui em parcelamento ou pagamento, ele vai pedir para simular, ele vai simular e o próprio sistema da prefeitura vai me dar a quantidade de vezes que ele aceita parcelar. Eu vou colocar a quantidade de vezes aqui e vou clicar em emitir primeira parcela. Aí ele vai gerar a primeira parcela, eu faço a impressão, entrego para o empreendedor, tá? E ele faz o pagamento. Normalmente, gente, parcelamento de prefeitura, dívida ativa, ele é igual ao parcelamento do Regularize, sempre vai ser do último dia útil do mês, tá? Então, se eu fizer um parcelamento no Regularize agora, o primeiro vencimento vai ser dia 28/3, porque dia 29 é feriado, tá? Se eu fizer um parcelamento na Prefeitura de São Paulo, vai ser também dia 28/3, porque dia 29 é feriado, tá? E ele já joga sempre para o último dia útil do mês, tá? Aí, digamos que a pessoa foi lá e pagou a primeira parcela. Digamos que ele volte no atendimento falando que não consegue emitir a segunda. É o mesmo procedimento. A diferença é que eu vou entrar no portal da dívida ativa, só que, em vez de clicar em consulta, pagamento, parcelamento, eu vou clicar em emissão do boleto do mês. Aí eu vou clicar em outros critérios, Simples Nacional. Novamente eu vou repetir o CNPJ do cliente, os caracteres e pesquisar. Aí ele vai aparecer aqui as parcelas, né? A segunda parcela. Eu vou clicar na impressorinha e vou fazer a impressão da segunda parcela para o cliente, tá? E assim até o número de vezes que ele conseguiu parcelamento, tá? Então, esse parcelamento a gente também está fazendo, no caso de São Paulo capital, tá? Demais parcelamento de outros municípios a gente não está fazendo, tá? E aí a gente sempre orienta a pessoa a procurar um município aí original, onde a empresa está cadastrada para poder fazer, tá? Claro que, infelizmente, né, só São Paulo capital praticamente, né, são poucas as prefeituras que saíram na frente e deixaram isso fácil para o empreendedor. A maioria das prefeituras não deu colher de chá, a pessoa vai ter que ir lá presencialmente, pegar fila, agendar, né, perder dias, se for o caso, né, porque tem empresas aqui que o cara está lá no interior de São Paulo, está em outro município, né, fora da São Paulo capital, ou está em outro estado, né, ele vai ter que tirar um dia para ir lá resolver isso, tá? Bacana. Bem, falei bastante, falei do parcelamento, então só recapitulando, né, parcelamentos, a gente faz o Simples Nacional, Regularize, dívida ativa da Prefeitura de São Paulo, se for São Paulo capital, e no caso, a gente faz ECAC aí para consultar se não tem despesa, nenhum débito de multa de declaração. Agora, eu queria, né, essa parte a gente já foi, né? Agora eu queria saber de vocês se ficou claro, né? Se está legal, se ficou algum ponto de dúvida, né? Se tiver,
né? Não vou falar cálice, fale agora o cálice para sempre, porque não é assim, não é casamento, né? Então a gente pode aparecer as dúvidas em qualquer momento, né? Mas se ficou alguma dúvida ainda, né, pessoal, pode me chamar. Vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá? Como a Sueli falou, né? Eu fico o dia todo para lá e para cá aqui nos guichês aqui, né? Porque toda hora, ô barradas, né? Então, imposto de renda pessoa física, tem algum material para ajudar o MEI? Eu vou procurar esse material, mas eu acho que sai alguma coisa assim, tá? Mas, assim, importante salientar. Gente, essa questão de imposto de renda pessoa física, MEI, assim, a legislação não fala da obrigatoriedade no MEI fazer pessoa física, tá? Só que, contabilmente, existe lá as regras contábeis, né? Todos os pronunciamentos contábeis, né? E a partir do momento que houve transferência, né, de valores, de recursos da pessoa jurídica para a pessoa física, né, então se ultrapassou lá aquele limite lá do imposto de renda, né, que eu não lembro, não, deixa eu ver aqui exatamente, né, mas é 29 mil e alguma coisa, né? Deixa eu só verificar aqui para vocês. Limite do imposto de renda. Esse ano é na base de uns 30 mil. Acho que mudou alguma coisa para agora, né? Houve umas mudanças aí, né? Deixa eu ver aqui qual que é. Vamos lá, liberado. As novas regras, essa nova 30.600, tá? Na verdade, a obrigatoriedade, ela começa em... fala sempre de 28.500 para... Na verdade, era 28.500, né? Passou para 30.600, tá? Então, digamos que houve transferência aí da empresa, né? De valores acima de 30.600. Então, precisa fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? Aí, para essa finalidade, o Sebrae não faz essa declaração, tá? Até porque essa declaração tem que tomar cuidado, porque tudo que você colocar ali, que você houve transferência da pessoa jurídica para a pessoa física, o que ultrapassar 30.600, a pessoa vai pagar imposto de renda, tá? Então tem que tomar cuidado, porque dentro da regra de imposto de renda de pessoa física do MEI, existe a questão da distribuição de lucros, né? Que ele pega a declaração do MEI, né? E em cima do valor da declaração, ele pode fazer uma distribuição de lucro entre 8%, 16% e 32%, né? 8% se for comércio e indústria, né? 16% se for transporte de cargas ou passageiros, né? Ou se for prestador de serviço, puramente prestador de serviço, 32%. Mas como é que é isso? Por exemplo, vou pegar uma situação do prestador de serviço, que é 32%. Digamos que eu sou MEI, sei lá, promotor de vendas, tá? Declarei lá 81 mil, faturamento da empresa é 81 mil. Então, eu posso fazer, claro, pegar esses 81 mil, multiplicar por 32%, esses 32% eu posso colocar na minha declaração de pessoa física como distribuição de lucros, tá? E isso não é isento e não tributado, tá? Só que o problema e o demais? Fiz lá, tirei lá o valor da distribuição de lucros. Eu teria que fazer alguma escrituração para saber, né, o montante que realmente, efetivamente, ele ficou, né, para poder tributar. O que acontece? Por isso que eu falo, nosso material, ele fala de você pegar todas as despesas, deduzir um monte de gastos, custos, né? E assim, vamos lá. Falando contabilmente, tá errado. Você só pode deduzir despesas, custos de empresas do Simples Nacional, né, nessa questão, se você tiver escrituração contábil. Como é que você vai deduzir lá a despesa se você não tem escrituração contábil, né? Porque, assim, é meio complexo falar dessa regra do imposto de renda, porque
ela se utiliza da legislação do lucro presumido, onde fala que as empresas do Simples Nacional podem lá fazer essa distribuição de lucro, sem escrituração contábil, só fazer a dedução dos 8, 16 ou 32, e bacana, o resto paga sobre o montante. E fala que se eu tiver escrituração contábil, eu posso utilizar essa base, né? E realmente fazer a transferência do que for devido, para poder incidir tributação de imposto de renda. Mas isso é bastante complexo, né? Então tem muita gente fazendo aí, inclusive peguei casos aqui no ano passado, que o contador simplesmente pegou lá os 81 mil do MEI e colocou como se fosse renda do empreendedor pela empresa, né? Como se fosse salário do empreendedor. E pagou uma pancada de imposto de renda, né? Então tem que tomar cuidado, né? Tem que falar, olha, procure um contador que saiba fazer aí, utilizar as regras, né? Embora na nossa cartilha de imposto de renda pessoa física, né? Ele fala lá, tem até uma planilhinha lá que eles colocam, dedução de combustível, dedução de aluguel, dedução não sei do que. Gente, contabilmente, se você não tiver escrituração contábil, e a Receita Federal falar, olha, eu quero a comprovação, dançou, você não vai ter como comprovar, porque você não tem escrituração contábil, então não tem o que apresentar para eles, tá? Eu vou apresentar o comprovante de pagamento. Não sei se eles aceitam isso, tá? Porque o correto é escrituração contábil, tá? Mas MEI não faz escrituração contábil, até porque não tem contador, tá? E até hoje, eu só peguei um MEI na minha vida, né? 14 anos de Sebrae, só peguei uma vez um MEI na minha vida que tinha esse processo completo, com escrituração e tudo mais. Mas isso é mosca branca, tá? Então, embora no nosso manual tenha essa regra, assim, francamente, legislação, se você for levar o pé da letra da legislação, aí você vai pegar lá do lucro presumido, que é a base legal aí dessa distribuição de lucro, ele fala que tem que ter escrituração contábil, né? Embora lá esteja falando essas outras informações. Assim, também vou ser claro com vocês, eu não peguei nenhum caso que a pessoa tenha aplicado essa regra na nossa cartilha e a Receita Federal tenha convocado ele para poder comprovar, tá? Mas fiquem atentos a isso, essa questão de pessoa física, tá? Declaração de pessoa física, porque se fizer qualquer coisa que você colocar lá diferente ou errado, a pessoa vai gerar imposto para pagar, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Cuidado para não ter problemas depois em pagar tributos, tá ok? Eu vou pegar aqui, eu vou passar para o Carlos e para a Sueli aí o manual de imposto de renda de pessoa física do MEI, e eles vão mandar para vocês, tá? Embora tenha nesse manual toda essa questão aí, eu fico bastante, assim, melindrado em falar, olha, é só fazer isso, tá bom. Porque se você pegar a legislação, ela fala da escrituração. E se a pessoa fizer dessa forma, ela não está tendo escrituração, e porventura ela for convocada para esclarecimento na Receita Federal, ela pode ter dor de cabeça, tá? E aí ter que pagar lá na hora algum imposto, né? Ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu passo para vocês, mas tome cuidado, não passa a cartilha, né? Mas não entre muito em méritos, né? Fala para ele que ele precisa procurar um contador aí para fazer isso adequadamente, tá bom? Fica como dica para vocês aí, porque senão a gente falar uma coisa e depois ele tiver algum problema junto ao fisco, a gente acaba sendo responsável por esse problema que a gente causou para o empreendedor, tá bom? Legal? Beleza. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa, Barrados? Acho que é isso, né, pessoal? Assim, de pronto, assim, que a gente está pegando muito caso aqui, essa questão dos parcelamentos, né? Essa questão do regularize, esses procedimentos, né? Porque até ano passado, isso não era praxe do Sebrae, inclusive, né? Fazer. Mas este ano, em decorrência aí do número de exclusões, né, que houveram, né, acabou sendo mudada aí um pouquinho essa questão aí, né, e acabou agora a gente fazendo esse processo, tá? Então, pode não, falar. beleza. Só confirma para o pessoal qual que é a data que eles têm para pedir reenquadramento, é o ano que vem, né? A data, gente, de reenquadramento no Simples Nacional
sempre vai ser do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro de cada ano, tá? Então, Beleza. não dá para pedir no meio do ano, a qualquer momento. Sempre é no mês de janeiro, só janeiro, tá? Não. Ah, Wagner, mas se eu estiver abrindo uma empresa, se estiver abrindo uma empresa é outra situação, aí é diferente, mas a pessoa foi excluída só mês de janeiro, tá? Ah, tá. Uma coisa também importante que eu acabei lembrando e acabei pegando também este ano. Não sei se vocês já atenderam aí MEI caminhoneiro. MEI caminhoneiro também é o mesmo processo. Se a pessoa tiver lá para ele mudar de MEI caminhoneiro para MEI normal, só também em janeiro, tá? O prazo é janeiro. Ah, no meio do ano resolvi que vou, né, ultrapassar e vou lá mudar. Não dá. Tem que esperar janeiro, tá? Quem ergueu a mão? Deixa eu ver. Carlos. Fui eu, inclusive, Barradas, a Laura e a Maiara, já há algum tempo vem falado que lá na região tem muitas transportadoras com vários MEIs, né, que são MEIs que prestam serviço para essas portadoras. E essa é uma orientação, né, Laura, que vocês têm solicitado para levar lá uma palestra, algo nesse sentido, para tirar as dúvidas dos MEIs. Então já fica assim, a gente pode pensar numa ação, pensando aí em levar essa informação do MEI caminhoneiro para esse pessoal, né, Laura? Inclusive, gente, acho que até é bom a gente deixar já meio que até como proposta de assim para nós, né? Por exemplo, esse tipo de tira dúvidas, né? Antes de virar o ano, tipo dezembro, a gente pegar, fazer um tira dúvida para o ano seguinte, tá? Porque, por exemplo, essa questão do desenquadramento, da exclusão, do MEI caminhoneiro, o mês sempre vai ser janeiro, né? Então, a gente sabendo isso antes de chegar o mês de janeiro, a gente já pode desde, né? Na verdade, assim, comunicação de desenquadramento, o mês base é sempre setembro, tá? Sempre setembro do ano, a Receita Federal começa a intimar as empresas que vão ser excluídas, tá? Sempre setembro. Setembro é o mês das exclusões, notificação de exclusão. Então, de repente, alinhar o mês de setembro, vamos fazer um tira-dúvida, né, para orientar as pessoas a dar uma olhada no domicílio já, né, para ver se não tem alguma comunicação de desenquadramento ou exclusão, né? Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, no mês de setembro, eu recebi uma comunicação de exclusão, né? Eu vou olhar aquela comunicação de exclusão, eu tenho um prazo para resolver. Se eu resolver aquelas pendências que estão na notificação, já suspende a eficácia da exclusão. Se eu deixar para o ano que vem eu fazer isso, aí eu vou ter que resolver o bolo inteiro para poder voltar, tá? Então, se eu faço na época que eu recebi a notificação, então, de repente, é um DAS que ficou atrasado lá de trás. Por causa de um DAS, né? Eu vou ter que, depois, se eu não olhar isso e for lá gerar esse DAS e pagar, e deixar isso rolar, passou da data que eles dão, né? Para você regularizar e anular o efeito da notificação de exclusão, eu vou ter que resolver o bolo inteiro depois para poder voltar, tá? Então, sai mais caro o molho do que o frango aí nesse caso, tá? Porque se eu fizer na época de setembro, lá que eu tenho um prazo para regularizar, de repente tem com alguns boletos só, uns DAS só, pouca coisa, ou às vezes é só a multa de entrega e declaração, eu vou lá, gero, pago, anulei o efeito da exclusão, entendeu? E aí não preciso fazer todo esse processo, todos esses parcelamentos, tá? Para poder aí não ser excluído, tá? Então, o prazo sempre são datas, né? Setembro é data crítica, porque é quando a Receita Federal começa a mandar as notificações, né? As intimações, né? Dezembro é crítico também, né? Porque já está praticamente aí na iminência, né? Dependendo da situação que o MEI tiver ou que a empresa tiver, eu não tenho muito prazo para poder regularizar, eu só tenho só dezembro e janeiro, né? Então é toque de caixa, né? Então sempre é bom, né? Sempre lembrar, setembro, de repente quiser
marcar alguma coisa, né, alguma novidade. Aí, inclusive, até fica como dica aí para o Carlos e a Sueli, a gente, quando chegar setembro, a gente pode se reunir, né, para ver se teve alguma mudança, né, para poder, de repente, fazer um outro plantão de tirar dúvidas, né, ou no mais tardar, no mês de dezembro, né, porque a gente já tá sabendo, né, como é que está o BO para o ano que vem, né, e já começa a alertar, ó, tem tantas empresas que receberam notificação, então vai ter um monte de empresa que vai ser excluída. Então já vamos começar. Todo mundo que a gente passar agora já pergunta: ó, você está com exclusão? Ó, você está com exclusão? Ó, vamos olhar domicílio. Olha, vamos, né, para evitar que a pessoa deixe isso para mais tarde e depois não tenha tempo de regularizar. Porque a gente teve caso aqui que no dia 31 de janeiro a pessoa veio aqui correndo para poder regularizar. Pô, gente, tem coisa que infelizmente não dá mais. Por exemplo, o cara precisa fazer parcelamento, né? E o cara está lá com declaração desde 2019 sem entregar. Se ele vier no dia 31 de janeiro, ele não consegue fazer parcelamento. Por quê? Esse ano, a Receita Federal só liberou, por exemplo, se eu tivesse pendente em 2023. Se eu faço a declaração de 2023 em janeiro, entrego, ele abria parcelamento também de 2023. Aí eu conseguia atender aí essa demanda e fazer o parcelamento e pagava e voltava para o MEI, para o Simples. Mas, digamos, se eu tenho 2022 para trás, essa declaração não é bate-pronto, né? Bateu lá a declaração, eu posso parcelar. Não, ela tem que ter um processamento da Receita Federal. Então, só no dia seguinte é que ele deixa fazer parcelamento desses exercícios anteriores, tá? Então, se você deixou para fazer no dia 31 e tem declaração desde 2019, dançou. Não vai conseguir fazer, tá? Barradas, posso fazer rapidinho um comentário para poder finalizar já também? E assim, essa orientação de setembro, é bom que a gente faça um encontro para falar especificamente antes, em agosto, ou em setembro mesmo? Só para entender essa data. A gente faz reunião em comecinho de setembro, que é o prazo, Tá. né? Aí Então, comecinho de setembro. No radar isso. Deixa no radar, tá. Que aí a gente faz uma reuniãozinha rápida, né? E alinha, né? Essa questão, novidade quais são? A Receita Federal vai notificar 3 milhões de mês. Pô, é gente pra caramba. Então, é bom, por exemplo, a gente sabe dessa informação, inclusive a gente já começar a divulgar para os nossos atendimentos, né? Nas nossas redes sociais, né? Começar a alertar o pessoal. Sensibilizar, né? Que está acontecendo isso. Sensibilizar que vai dar ruim, né? Então a gente precisa fazer já alguma coisa aí para poder ajudar aí os nossos clientes, tá? Tá bom, gente, olha, eu vou até, Barradas, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, né, obrigado aí por você, é que o Barradas conhece muito, ele dá uma aula pra gente aqui, não dá uma orientação, né, então, obrigado aí, e elogio mesmo, é reconhecido por todos nós aqui no escritório, Raíssa, Laura, então, obrigado por estarem aqui, tá próximo, espero que todos estejam também, Sueli, obrigado pelo apoio sempre, né, sem palavras para agradecer a Sueli. Meninas, qualquer dúvida, pode passar para a gente mensagem. Nós temos aquele grupo de atendimento, e não tem sido muito utilizado, mas se tiver, passa. Mesmo que as pessoas estão atendendo aqui no escritório e não responda, eu, a Sueli vê, a gente pede para alguém atender, se eu souber responder, responde para vocês. Aproveite esse canal também que é importante. A Raíssa não